Alô, galera, estamos aqui para uma degustação de raciocínio lógico para você que vai tentar um concurso público logo logo, precisa de alguns conhecimentos básicos quando falar em proposições, premissas. Antes, pessoal, é muito necessário que você conheça por onde começa o raciocínio lógico. Todo raciocínio lógico você vai precisar, primeiramente, antes de começar a estudar, conhecer sobre o que são sentenças lógicas. Então, as sentenças lógicas se dividem em dois tipos, que nós vamos frisar aqui, ó. O primeiro tipo, galera, é aquele que nós vamos chamar de sentenças abertas e sentenças fechadas. Vamos voltar um pouquinho lá no tempo da tia Mariazinha, quando a tia Mariazinha dava aquela matemática básica, o tio Joãozinho no ensino fundamental dava aquela matemática básica, onde você começa a usar o X, o Y, a parte algébrica. Então, hoje a dica do bruxo do professor Fabs é o seguinte: vamos imaginar o que são sentenças abertas e o que são sentenças fechadas. Vamos acompanhar aí, ó. Uma sentença, nós vamos dizer assim, quando que uma sentença é considerada aberta e quando ela é considerada fechada? Ó a dica do bruxo. Uma sentença vai ser considerada fechada quando nós podemos atribuir um valor lógico a ela, ou de verdadeiro ou de falso. Pensem comigo se o bruxo diz a seguinte frase: Barack Obama é o presidente dos Estados Unidos. O que vocês falariam? Isso daí é uma verdade ou uma mentira? Não vão errar essa, hein, pessoal? Essa daí não pode esquecer. Eu falei Barack Obama, não Osama Bin Laden, hein? Então, se eu falei o Obama é o presidente dos Estados Unidos, é verdadeiro. Eu posso julgar isso em verdadeiro ou falso. Então, eu terei uma sentença fechada. Então, dentro do raciocínio lógico, lembrem, quando o exercício pede para você, coloca 5 alternativas lá. Assinale a alternativa que indica uma sentença logicamente fechada. Lembre, são sentenças que podemos atribuir valor lógico, verdadeiro ou falso. Então lembre, se eu falo assim, a baleia é um mamífero. Qual que é o valor lógico? A baleia é um mamífero? Sim, né? Então nós podemos dizer que ela tem caráter verdadeiro. Como nós podemos julgar sentença fechada. Agora, se nós falamos assim, Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Rio de Janeiro é a capital do Brasil. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Falso, né, bruxo? Então aqui teremos uma sentença fechada, porque podemos atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Agora, ó, vamos pensar aqui, voltando aqui, ó. E uma sentença, quando ela é considerada uma sentença aberta? Uma sentença é aberta quando nós precisamos ter um valor de uma variável para poder julgá-la em verdadeiro ou falso. Pense a seguinte sentença matemática: x mais 3 é igual a 7. Isso é verdadeiro? Nós não sabemos. Por quê? Porque para nós julgá-la em verdadeiro ou falso, nós precisamos atribuir um valor para x. Então pense, olha aqui a dica do bruxo. Nós falamos, x mais 3 é igual a 7. E se eu colocar aqui para x igual a 2? Se x é igual a 2, eu vou ter o quê? 2 mais 3 igual a 7. 2 mais 3 é igual a 7? Não, né? Então nós teríamos falso. Agora, se eu coloco aqui, x igual a 4. 4 mais 3 igual a 7. Torna-se verdadeira. Mas só de olharmos a sentença, inicialmente, nós não poderíamos julgar. Por quê? Nós precisamos conhecer o valor da variável. Então, quando nós precisamos do valor da variável para julgar se a sentença é verdadeira ou falsa, ela nos dará uma sentença logicamente aberta. Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês, um outro exemplozinho fácil. Muitas vezes todo mundo me pergunta, ô bruxo, só vai ser sentença aberta quando envolver número? Não, pode envolver também uma frase. Se nós colocássemos assim, x é um y brasileiro. Olha só, x é um y brasileiro.
Como que essa sentença poderia virar verdadeira ou falsa? Eu precisava conhecer quem é X e quem é Y. Imagine que X é o cantor Roberto Carlos. Ou seja, X é Roberto Carlos e Y é cantor. Então ficaria, Roberto Carlos é um cantor brasileiro. Logicamente verdadeira. Agora vamos pensar o seguinte, X é Frank Sinatra e Y continua sendo cantor. Teríamos, Frank Sinatra é um cantor brasileiro? Não, falso. Olha só que dica boa, pessoal. Então, para fechar aí nossa degustação de hoje, uma sentença será considerada aberta quando precisarmos conhecer o valor da variável. E uma sentença será fechada quando podemos atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. Bons estudos, galera, e beijo do bruxo!